bem-vindos a mais uma aula do Biologando com Babi. E hoje começaremos a falar sobre divisão celular, mais especificamente a mitose. Vamos lá? Não podemos falar de divisão celular sem falar sobre o ciclo celular. O ciclo celular ele é dividido em duas etapas. A primeira etapa chama intérfase e a intérfase é dividida em três fases. A fase do G1 é o aumento do tamanho da célula e do metabolismo celular. Ela vai começar a trabalhar. Na fase S, eu vou ter a duplicação do material genético, a duplicação do DNA, porque vai dividir, tem que DNA para uma célula e DNA para outra célula. E G2 vai ficar com a síntese de proteínas e moléculas que farão parte da divisão celular, porque eu tenho que ter proteínas para formar membranas, para formar organelas membranosas. Então, a intérfase é uma fase de quase 90% do ciclo celular, é uma preparação para a divisão celular. Aí sim, a célula vai entrar em divisão celular. Existem dois tipos de divisão celular. A mitose. O que é mitose? É uma divisão celular em que uma célula origina duas células filhas com o mesmo número de cromossomos. Eu falo que uma célula vai originar outras duas células iguaizinhas, isso é, com o mesmo número de cromossomos. Então, uma célula diploide originará duas diploides iguais. Uma célula haploide, passando por mitose, vai originar duas células iguais. Já na meiose, a meiose é a divisão celular em que uma célula, escutem bem, uma célula vai originar quantas? 4 células filhas com metade do número de cromossomos. Isso significa, se antes tinha 10 cromossomos, agora cada uma vai ter 5. Falando da espécie humana, se nós temos 46, cada uma das 4 vai ter 23 cromossomos. A meiose serve para quê? Para formar gameta. Quem são os gametas? Os espermatozoides e os ovócitos. Já a mitose vai servir para quê? Para você crescer e para você reparar os seus tecidos danificados. Como a gente vai falar agora da mitose, vamos falar sobre as fases. A primeira fase da mitose é a prófase. Então, vamos partir do início de que a célula tem quantos cromossomos? 1, 2, 3, 4 cromossomos. Na prófase, vai haver a condensação dos cromossomos duplicados, então cada cromossomo já tem a sua cromátide. Os nucleolos se desorganizam e desaparecem. A carioteca, que é a carioteca? A membrana que envolve uma região que eu chamo de núcleo, ela vai se desfazer por uns tempos. Eu tenho a migração dos centríolos para as regiões opostas das células, para os polos da célula, e eu tenho a começar a formação dos fusos mitóticos. Metáfase. Então, olha a imagem. Metáfase, você vai lembrar de metade. Metáfase, você vai lembrar de metade. Então, os cromossomos vão atingir o máximo de condensação, a migração dos cromossomos para a região equatorial da célula. Equatorial, se pensar num planeta, a linha que divide o planeta em 2 hemisférios é o Equador. Então, os cromossomos eles ficam nessa região do meio da célula. Cromátides irmãs se prendem às fibras do fuso pelo centrômero. Então, a fibra do fuso vai se conectar ao centrômero. Então, lembrou de metáfase, metade, tudo alinhadinho, um do ladinho do outro, com as fibras grudadas no centrômero. A anáfase já separadas e as cromátides para os polos são puxadas. Agora as fibras elas vão puxar
cromátide para um lado, cromátide para o outro. Então, aquele cromossomo que estava antes duplicado, grudadinhas as cromátides lá no centrômero, vai puxar cromátide para cima, cromátide para baixo. A anáfase, separação das cromátides irmãs para os polos opostos da célula. E para encerrar, a fase da telófase, que a célula vai começar já a sofrer essa separação de duas células. Ocorre a citocinese, que é essa separação. Lembrando que na célula animal a citocinese é centrípeta, isso é uma força que vem de fora para dentro, e na célula vegetal a citocinese é centrífuga. Só lembrar da máquina de lavar, quando acaba, a roupa está tudo nas bordinhas da máquina, a força vem de dentro para fora. Os cromossomos antes condensados já estão totalmente descondensados, volta a formação da carioteca, volta a reorganizar nucleolo, volta toda a formatinho da célula. E se a gente for falar de quantidade de DNA, então, antes eu tinha uma quantidade X de DNA, G1, no S não duplica o material genético, então se duplica, dobra a quantidade de material. E quando que vai abaixar de novo? Quando separa as cromátides irmãs. Separou cromátides irmãs, volta a quantidade de DNA que tinha no início.